inabalável. Senhor, sei que o teu poder em mim se aperfeiçoa na minha fraqueza, angústia e fragilidade. Posso declarar que em ti sou mais que vencedor. Eu sei que tua graça me basta, tua graça me basta, tua graça. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Por isso eu posso confiar. Posso confiar. Posso descansar. Posso esperar em ti. Posso tua graça, Senhor, é suficiente. Eu posso confiar, eu posso descansar, eu posso esperar em ti. A tua graça me basta. Nós aqui nesse trabalho de Joanildo, nessa conferência evangelística, e hoje nós vamos trazer aqui uma palavra
praticamente também sobre evangelismo. O Espírito Santo tocou em mim para falar para incentivar a igreja, você que está me ouvindo, que você também é a igreja, a se envolver mais com esse trabalho de evangelização, porque é uma obra que está, em primeiro lugar, no coração de Deus. A ganhar almas é o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Paulo falando a Timóteo, Paulo dizendo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, essa é o fato pelo qual Jesus, uma das razões pelo que ele veio ao mundo foi para salvar os pecadores. E nós, como igreja, devemos imitá-los. Então, pregar o Evangelho é algo que está no coração de Deus. Lá em Atos capítulo 1, começo do livro de Atos, escrito por Lucas, que é considerado como o segundo Evangelho de Lucas, ele é conhecido. Passa o botão perto. Certo, por favor. Tem um texto aqui muito significativo. Lá em Atos, logo no começo do livro, diz aqui, no capítulo 1, no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas, na verdade, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O versículo 8 do mesmo capítulo diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma das razões pela qual você ia ser cheio do Espírito Santo era para você ter uma testemunha autêntica do poder de Deus. Você que quando recebe Jesus como Salvador, você já tem essa condição de pregar o Evangelho também a toda criatura, assim como você foi alcançado. O Espírito Santo, da mesma forma, quer que você também anuncie o Evangelho onde você chegar. E uma das razões da descida do Espírito Santo, versículo 8, é que você ia receber poder para ser uma testemunha eficaz, uma testemunha poderosa, uma testemunha que ia falar com muita ênfase, com muita ousadia, intrepidez do poder de Deus. É um revestimento de poder para você ser aquela testemunha realmente que vai, com a unção do Espírito, persuadir as pessoas sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa descida do Espírito Santo aconteceu os 50 dias. 50 dias havia passado depois da morte do Senhor, e eles estavam juntos lá no cenáculo, louvando e engrandecendo a Deus, como a Bíblia diz. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas sobre ele línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí foi a descida do Espírito Santo, narrado na Bíblia. Eles foram batizados do Espírito Santo, justamente para ser essa testemunha eficaz. Eu gosto de estudar o livro de Atos, porque essa descida do Espírito Santo lá em Atos 2 foi justamente no começo da igreja, foi no começo do livro, já narra essa história, mostrando que era necessário eles serem cheios do Espírito Santo, porque a obra que Jesus tinha começado teria que continuar. Só que Jesus tinha, como diz em Atos 1:6, Jesus teve a ascensão de Jesus. Jesus foi para o céu e foi visto por vários irmãos. Mas quando Jesus chegou lá no céu, o Espírito Santo veio, como diz as Escrituras. E essa descida do Espírito Santo sobre os discípulos, inclusive a mãe de Jesus, Maria, estava lá também no cenáculo, ela também foi cheia, era para justamente a igreja que estava começando dar o pontapé inicial para falar do Evangelho, só que de uma forma mais poderosa, de uma forma mais eficaz, porque era necessário o Espírito Santo na vida deles de uma forma mais poderosa, porque ia acontecer muitos sinais e maravilhas no
daquele dia em diante, os discípulos começaram a falar de Jesus com mais ousadia, com mais intrepidez. É tanto que quando Pedro foi explicar sobre o que tinha acontecido aos sacerdotes, aos religiosos da época, Pedro disse muito claramente que Jesus, aqueles que eles queriam, que eles o mataram, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos, e foi quem tinha feito essa obra para eles realmente, quando fosse falar do Evangelho, falar de uma forma mais eloquente, mais poderosa. Então o Espírito Santo, amado, ele está também da mesma forma querendo que você seja uma pessoa cheia todos os dias. Ser uma pessoa que você busque mais ainda, porque quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você fica cheio do Espírito, mais você da mesma forma vai ter também desejo forte de pregar esse Evangelho. Esse chamado de pregar o Evangelho é um chamado que é para todo filho de Deus, não é para só os evangelistas, como alguns pensam. Você foi chamado para falar do amor de Deus. Você foi chamado para ser uma testemunha eficaz e poderosa. Por isso que o Espírito Santo está sobre você. E uma das razões, como eu expliquei no começo, foi para você ter uma testemunha forte. Uma testemunha destemida, ousada, intrépida, quando você estiver falando do amor de Deus. E a igreja hoje está precisando que você, todos aqueles que fazem parte da família de Deus, tenhamos dar mais ênfase a esse chamado de ser ganhador de almas. O Espírito Santo está contando conosco. O Espírito Santo ele está querendo se manifestar em nós para que o mundo veja quem somos nós, que fazemos parte da família de Deus. Então, no livro de Atos nós vemos os discípulos falando do nome de Jesus com muita ousadia, falando da ressurreição de Cristo com muita ousadia. Como a Bíblia diz, se você for estudar sobre o evangelismo na palavra de Deus, que tem muitos casos, você deve pregar em Cristo apenas a salvação, pelo sangue precioso, o perdão, a vitória sobre a morte, ressurreição, e ver raiar na sua vida um novo dia que se chama libertação. É isso que os discípulos pregavam, é isso que os discípulos anunciavam todos os dias. Libertação, pregava sobre o amor de Deus, sobre o sangue de Jesus, sobre o nome de Jesus, e eles pregavam isso com tanta ousadia e tanta intrepidez que a Bíblia diz até os sacerdotes daquela época, eles obedeciam e confessavam Jesus como o Senhor da vida deles. Então era algo que era o dia a dia deles, era falar do amor de Deus. Eles colocavam isso em primeiro lugar na vida deles, de o derramar do Espírito Santo ali naqueles momentos. Quanto mais eles ficavam cheios, mais eles falavam com ousadia e intrepidez, a ponto de que lá no livro de Atos fala que a igreja, a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus se multiplicava, muitos aceitavam a Jesus. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, quando ele pregou a primeira vez, 3.000 almas aceitaram Jesus, porque ele pregou no poder do Espírito. E o Espírito Santo, da mesma forma, ele quer encher você. O Espírito Santo, ele quer que você seja uma pessoa cheia dele mesmo. Ou seja, a Bíblia toda mostra que você deve ter um relacionamento mais estreito com Jesus, mais íntimo com ele. E o sentido disso é para que você seja um ganhador de almas. O mundo hoje está precisando de que você pregue o Evangelho. Depois dessa catástrofe que aconteceu no mundo, que ainda está acontecendo, graças a Deus está diminuindo, as pessoas estão realmente querendo um Salvador. Isso despertou nas pessoas o interesse por um Salvador. O mundo entrou em pânico, o mundo ficou com medo, e a única pessoa que pode livrar você realmente desse medo, desse pânico, chama-se Jesus. Só Ele tem paz para dar àqueles que estão necessitando, e uma paz diferente, uma paz que excede todo o entendimento.
E isso você está habilitado. Só você é essa pessoa habilitada para pregar do amor de Deus. Só você é essa pessoa habilitada para falar da salvação, para falar do poder do nome de Jesus, para falar sobre o que Jesus fez lá na cruz, que Jesus já levou nossas enfermidades, que o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos chamados. Então nós precisamos procurar ter mais tempo para fazer isso, procurar realmente dar ênfase a essa pregação do Evangelho. Porque lá em Romanos 8 diz que os filhos dos homens estão com expectativa para ver a nossa manifestação, juntamente com o Espírito Santo, demonstrar o poder de Deus. Porque, como Paulo diz, quando eu for pregar para vocês, eu não vou somente com sabedoria de palavras, eu vou em demonstração do Espírito e poder. Então, esse Espírito e poder é justamente quanto mais você fica cheio de Deus, quanto mais você busca Ele, de você ficar inundado com o seu poder, é para justamente você ser essa pessoa destemida, intrépida, que penetra nas trevas com essa palavra poderosa para trazer libertação aos cativos, libertação aos que estão presos, libertação aos que estão em trevas. E aqui em Atos 10, 38, vou abrir aqui para ler, quero ler com vocês esse texto também que fala sobre o que eu estou falando aqui em relação à pregação do Evangelho. É muito claro esse versículo aqui, quando ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz que esta palavra foi enviada, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz, foi profetizado lá em Isaías 61, que Jesus ia receber esse espírito de pregar o ano aceitável do Senhor, de pregar sobre os aleijados, os coxos, os mancos. E eu quero dizer algo a você nessa noite: a mesma unção que estava lá sobre Jesus, de ganhar almas, de pregar o Evangelho do Reino, está sobre você agora, nesse exato momento. E você tem essa mesma unção, como diz aqui, esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tanto começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse poder aqui é a mesma palavra, dunamis. Você recebeu esse poder também, para fazer o que Jesus fez, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu quero dizer a você que Deus é com você também. Quando você se levanta, você, como Jesus disse, lança a mão do arado e não olha mais para trás, você realmente vai ver esse poder em operação. Você ainda não viu esse poder em operação pelo um fato muito simples: você ainda não foi. Quando você resolver ir pregar o Evangelho, saiba de uma coisa: o poder de Deus está acompanhando você. E o Espírito Santo também vai demonstrar aquilo que você pregar. Porque Paulo diz que, quando ele disse, vou repetir de novo, ele não foi com sabedoria de palavra, mas com demonstração de poder. Você prega e o Espírito Santo demonstra. Então, toda vida que você for pregar o Evangelho, o Espírito vai demonstrar, talvez persuadindo a pessoa, convencendo a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Eu sei que algo sobrenatural vai acontecer quando você se levanta, lança a mão do arado, arregaça as mangas da camisa e vai pregar o Evangelho. Tenha certeza de uma coisa: você vai ver o poder de Deus. É porque eu não tenho muito tempo aqui hoje, porque se eu fosse contar o que eu já vi pregando o Evangelho por aí, eu tenho muito testemunho para dar, muito realmente testemunho de Deus agindo na hora, a prova de que realmente Ele está envolvido com
a pregação do Evangelho para o incrédulo, para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que estão perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo. E o Espírito Santo está desejoso, é da vontade de Deus que todo homem se salve, tenha o pleno conhecimento da verdade. Então, se é da vontade de Deus, Ele procura obreiros para fazer isso. E Ele está te procurando hoje. A minha palavra aqui hoje é incentivando você, para você também arregaçar suas mangas, lançar a mão do arado e não olhar para trás. Porque Deus tem pressa. A Bíblia diz lá nos Salmos que a palavra de Deus corre velozmente. E esse Evangelho tem que correr velozmente. Esse Evangelho tem que chegar ainda em muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E se ouviram, precisam ouvir com mais ousadia e intrepidez, numa unção do Espírito, de modo que eles se convençam que precisam de um Salvador. E o Espírito Santo está querendo capacitar você, querendo trazer habilidade para você fazer essa obra, porque, vou repetir, está em primeiro lugar no coração de Deus, ganhar almas. Ganhar almas é algo que está em primeiro lugar no coração de Deus. É tanto que o milagre da salvação é o maior milagre que existe. E eu posso explicar isso dentro das Escrituras para você. Não sei se você está lembrado daquele texto onde Jesus reuniu os discípulos e reuniu e disse a eles que eles fossem pregar o Evangelho, deu autoridade sobre ele para curar os enfermos, trazer libertação aos cativos e levar o ano aceitável do Senhor. E Jesus enviou eles para aquelas aldeias, naquele tempo, para aquelas casas, nas vilas. E eles foram e pregaram o Evangelho e viram a demonstração de poder. E eles voltaram muito alegres para contar o testemunho a Jesus. Quando eles estavam contando os milagres a Jesus, um dizia: Senhor, eu vi as pessoas sendo curadas, eu vi os aleijados sendo curados, as pessoas endemoniadas sendo libertas. E Jesus escutando aquela testemunho do poder de Deus que estava em operação na hora que eles foram pregar. E Jesus escutando, mas quando eles se calaram, Jesus disse algo. Por isso que eu estou dizendo, a salvação é o maior milagre que existe. Jesus disse: eu não quero que vocês fiquem alegres pelo fato de vocês terem visto as pessoas recebendo cura, de as pessoas estarem recebendo o poder de Deus, ou também de ter recebido a libertação de toda doença, de todo o mal que o diabo estava causando a eles. Jesus disse: eu não quero que vocês se alegrem por isso. Eu quero que vocês se alegrem por uma coisa só, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso mostra que o nome no livro da vida é mais importante do que aquelas curas que houve, de que aquela libertação que houve, de que aquelas pessoas que foram saradas, curadas. Isso é importante. O Evangelho também nos assegura a salvação, a cura das enfermidades, milagres, mas em primeiro lugar está a salvação de almas. Em primeiro lugar está o que realmente Jesus deu à sua vida. Como se você for estudar a expiação, você vai ver que quando Deus pediu para Moisés colocar lá no Egito, colocar a família do judeu, matar um animal, colocar o sangue dos umbrais da porta e depois comer a carne do animal, podia ser um cabrito, podia ser um bezerro, podia ser uma ovelha. Toda a família devia fazer isso, fazer o sacrifício, derramar o sangue, colocar nos umbrais da porta e comer a carne. Isso tinha dois significados maravilhosos aí. Primeiro, quando o anjo da morte passasse, ele ia ver o sangue. O sangue estava tratando de perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o anjo da morte, quando viu o sangue em cada casa que tinha ouvido a mensagem de Deus através de Moisés, que colocaram aquele sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte, quando passou e viu que tinha sangue, aquelas casas foram poupadas. Mas também tinha que comer a carne. Não era só colocar o sangue, tinha que comer a carne.
E o comer a carne, amados, significa que logo após aquele incidente que houve, que foi tremendo, quando o anjo da morte passou no Egito, cada família do Egito, onde tinha um filho, homem primogênito, veio a falecer. Inclusive o filho de Faraó. E quando Faraó viu o que tinha acontecido, liberaram eles para ir para o deserto. E foi logo depois daquilo ali, amados. Então, por que eles tinham que comer a carne? Porque eles iam entrar no deserto, eles tinham que entrar fortes, eles tinham que entrar saudável. Por isso que comer a carne serviu para quê? Porque comer a carne trouxe cura para a vida deles, trouxe provisão para a vida deles. Então, tinha o sangue, que tratava de pecado, e tinha o pão, que era a carne, que tratava da cura. Então, eles entraram no deserto fortes e sadios e bem alimentados, porque eles acabaram de comer a carne que houve do animal que morreu em sacrifício. E ali foi duas coisas, o sangue e a carne. E isso também da mesma forma. Você hoje também deve pregar sobre o sangue e pregar também de que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus provê, que Jesus traz libertação em todas as áreas da sua vida. Só que um detalhe, você tem que fazer isso com a unção do Espírito. Por isso que a igreja foi cheia, logo no começo do Evangelho, justamente para poder fazer isso com muita ênfase. Não só aquela testemunha medrosa, aquela testemunha corajosa, destemida, aquela testemunha que afirma 100, 200 vezes de que Jesus é o Salvador sem medo, porque você viu e experimentou a salvação e você está pronto para anunciar essa salvação. Quando você chegar centenas de vezes ao mesmo assunto, você vai contar centenas de vezes, da mesma forma que você conta a primeira, vai contar a última vez que você for pregar, ou seja, que você está pregando, você vai dizer que Jesus é o mesmo, que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, que Jesus liberta, traz o ano aceitável do Senhor na sua vida. E você precisa, amado, todos os dias, ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter esse desejo dentro de você, de ficar cheio. Você tem que ter esse desejo ardente e pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Como você ficar mais cheio todos os dias. Porque quanto mais você é mais cheio, mais você prega. Isso é uma coisa puxa a outra. Quanto mais você fica cheio, mais dá vontade de você pregar o Evangelho. Porque o próprio Espírito vai lhe conduzir a isso. Quanto mais cheio, mais vontade você tem de falar do amor de Deus, de falar da sua graça, de falar da sua misericórdia, do que Jesus fez por você, do que Jesus pode fazer na vida das pessoas, do que Jesus pode fazer na vida dos familiares dessas pessoas que vocês estão falando, que Jesus pode resolver problemas, que Jesus pode trazer algo infinitamente mais daquilo que eles estão precisando. E o mundo está precisando de Jesus. O mundo está sem saber o que fazer, mas eu quero dizer a você sabe o que eles precisam fazer. E Deus está querendo ungir você cada dia mais para vocês realmente fazer isso com muita ênfase, com muito poder, na ousadia do Espírito. Aqui em Atos, eu quero continuar com você também a pregação. E aqui a partir do 40, ou do 39. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, preste atenção, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele quem? De Jesus. Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Então você vê que texto claro. Todos os profetas anunciaram.
que Jesus, ele é o Salvador. E que só ele, através do nome dele, as pessoas podem receber a remissão dos seus pecados. E aqui, Pedro falando essas coisas, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre eles, que ouviam a palavra. E você não fique surpreso que quando você estiver pregando o Evangelho, na casa que você for, no local que você for, e o Espírito Santo cair sobre as pessoas, não fique surpreso não, que isso pode acontecer. O que aconteceu na Bíblia pode acontecer com você também. Isso já aconteceu comigo. Eu estava lá na cidade, numa loja, numa ótica, e comecei a conversar com a dona da ótica, e a conversa foi se estendendo, e daqui a pouco entrou no assunto do Espírito Santo, e daqui a pouco eu já estava perguntando se era cheio do Espírito Santo. Ela disse que se ela falava em língua, ela disse que não falava. Eu disse, o que é que está faltando? Ela disse, é porque eu nunca assim me interessei. Eu digo, você tem desejo? Ela disse, tenho. Pois eu perguntei a ela se tinha alguma sala reservada, que não fosse ali um ambiente, que tinha algumas pessoas lá na ótica também. Ela disse, entra aqui na gerência. E quando ela entrou comigo, com 5 minutos, amados, ela estava falando em línguas. Isso de 1h da tarde, na hora do comércio, muita gente na rua. Eu quero dizer a você, amados, que isso pode acontecer com você também. Não é só com alguns escolhidos, não. Isso pode acontecer com você. Onde você estiver, o Espírito Santo está com você, e você pode, da mesma forma, se levantar e orar pelas pessoas. Elas vão ficar cheias do Espírito Santo. Pode ser na rua, pode ser onde for. Não tem local específico para você ser cheio. Lá em Atos foi no cenáculo. Outra vez foi eles estavam reunidos lá na rua. Outras vezes foi nas casas das pessoas, porque naquele tempo as igrejas geralmente eram nas casas das pessoas. Então não tem lugar específico para você ser cheio. O que precisa é você ter ousadia e intrepidez de pregar esse evangelho poderoso, um evangelho que transforma, como Paulo diz lá em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você precisa, amados, buscar mais isso. O Espírito Santo está interessado para você fazer isso. O Espírito Santo está interessado para você buscá-lo mais, para você ser essa testemunha eficaz, poderosa. Aqui em Isaías 61, eu queria ler com você aqui esse texto maravilhoso que o Espírito Santo está me trazendo agora, sobre essa unção que está na sua vida, e que essa unção você não pode deixar passar não, amado. Você tem que estar realmente interessado. Quando aqui Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu você também, para pregar as boas novas. Estava falando aqui sobre Jesus, mas também você foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados. O mundo hoje está quebrantado, mano. Trabalho no hospital e eu vejo as pessoas, depois dessa catástrofe que está ocorrendo, as pessoas elas estão com sede do Evangelho, com sede do poder de Deus. E chegou a hora, mano. Se os campos já estavam brancos há muito tempo atrás, imagine agora. Só está faltando você ir pregar esse Evangelho. Essa pregação que eu estou fazendo aqui é justamente sobre uma cruzada evangelística, para que você entenda a real necessidade de você ser também um pregador do Evangelho, não só em cruzadas, mas perto da sua casa, na sua casa, no seu vizinho. Como a Bíblia diz, em Judeia, começando em Jerusalém, na Judeia e Samaria, e nos confins da terra. Ao mesmo tempo que está se pregando em Jerusalém, deve-se estar pregando nos confins do mundo. Toda hora, todo momento. E Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ele diz, pregue a palavra, quer eles queira ou não, pregue a palavra, porque você foi ungido para pregar as boas novas. Você foi ungido para pregar os quebrantados. Você foi ungido para curar os enfermos. E você foi ungido também para curar também a parte que
a gente acha que Jesus também não cura, mas Jesus cura também, que é a parte endógena, ou seja, problema de depressão, problema de opressão. Jesus também cura essa parte. Jesus não faz só milagre no corpo, Jesus também cura doenças psicossomáticas. A salvação é completa, a cura é completa. Espírito que já foi recriado, depois vem a sua alma, que você vai salvar pela leitura da palavra, renovando a sua mente com a palavra. E se a alma, caso esteja oprimida, depressiva, Jesus também cura, Jesus também liberta aqui, quebrantados de coração. Proclamar a libertação dos cativos, os que estão presos. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você também tem essa noção para destruir as obras do diabo. Eu estou te incentivando nessa filmagem aqui para você realmente dar mais ênfase a isso. Você se preocupar mais com isso. Se preocupar não, é se interessar mais, essa é a palavra correta. Para você pregar esse evangelho poderoso. Esse evangelho que traz libertação à vida das pessoas. Você vai levar a verdade vai libertar as pessoas. Deus está contando conosco, mano, porque Deus é Espírito e Ele precisa usar pessoas, e essa pessoa é você. Essa pessoa o Espírito Santo está habilitando e tentando trazer cada dia mais para que você enxergue a necessidade de você ser cheio, porque você sendo cheio, amados, é outra coisa, é outro nível. Até quando você for pregar o evangelho, a condição vai ser outra. Você vai ver a diferença quando você for pregar o evangelho, você sendo uma pessoa que busca o Espírito Santo, que seja guiado para fazer isso. E o Espírito Santo sempre vai guiar, porque é da vontade dele de guiar todos os homens se salvam. Então o Espírito Santo sempre está procurando os filhos de Deus para ungir cada dia para que essa obra seja feita. Porque eu estou vendo que a igreja hoje está, tipo assim, se preocupando com outras coisas. E o mais importante é tentar enxergar a visão do Espírito, que é ganhar almas, que é trazer o ano aceitável. Está aqui, ó. Proclamar a libertação, proclamar a liberdade aos algemados, aos cativos, aos quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. É isso aqui, amados. Essa live hoje aqui é para despertar você, que você já é capaz de fazer isso. Você já tem habilidade. O que está faltando é você ir. E eu hoje estou dando um empurrãozinho em você, para você realmente sair dessa sua zona aí de conforto e pregar o evangelho. O Espírito Santo está te conduzindo a isso. Se você acha que Paulo estivesse aqui hoje, ele não estava indo pregar o evangelho? Responda essa pergunta a você mesmo. Ou Paulo estava envolvido com outras coisas? Eu tenho certeza que Paulo estava envolvido na pregação do evangelho, que era o que eles faziam, que na verdade a igreja do livro de Atos fazia. A Bíblia diz lá em Atos 19 que no espaço de 2 anos a igreja lá evangelizou a Ásia inteira, mano. A Ásia Menor, estou falando da Ásia Menor ali naquela região. Amado, no espaço de 2 anos. E hoje, já quanto tempo faz que esse evangelho está no Brasil? Que o evangelho chegou no Brasil e o Brasil ainda falta muitos lugares para ser evangelizado. Olha a diferença da igreja de Atos. No espaço de 2 anos, eles vão evangelizar a Ásia inteira, a Bíblia diz. E eu creio que esse versículo seja verdadeiro. E eles não tinham carro de som, eles não tinham caminhões para fazer cruzadas, eles não tinham panfletos, eles não tinham microfone, eles não tinham carro de som, eles só tinham jumento e eu acho que camelo para andar e para viajar, mas eles evangelizaram a Ásia inteira. Isso mostra onde estava o coração deles. O coração deles estava em agradar o Pai, em agradar o que Jesus estava interessado. Eles eram focados nisso. E essa live hoje eu estou despertando você, para você também se focar mais em ganhar alma, se focar mais em trazer essa salvação, que as pessoas estão, mas sem saber o que fazer.
Aí você sabia que as pessoas estão a um passo do inferno? Tem pessoas que só está faltando dar mais um passo. Se dá mais um passo, vão para o outro lado sem a salvação. E Jesus quer que você chegue antes para trazer a palavra do Evangelho. Mesmo que ele não aceite, mas você foi usado por Deus, um vaso, para trazer uma palavra poderosa, para trazer uma palavra de incentivo, de dizendo que não é o fim, que Jesus pode mudar a vida dessas pessoas. Muitas pessoas estão desesperadas atrás de um Salvador, só que eles não sabem onde encontrar, porque o mundo nunca disse a eles. O mundo, na verdade, não vai dizer nunca que o Salvador é Cristo. Agora você sabe que o Salvador é Cristo. Você sabe porque sabe que só Jesus, como diz aqui no Isaías 61, só Ele pode salvar através do seu nome. Todos os profetas dão testemunho que pelo sangue de Jesus só há remissão se houver o sangue de Jesus. Lá no Pedro diz que não há outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos, se não for o nome de Jesus. É da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Então, amados, tantos versículos, tanta coisa aqui, tantos textos que fala para você realmente ser essa testemunha eficaz, de você se interessar nessa obra de ganhar almas. Então, eu estou te incentivando e vou me incentivar. Se você me conhece, você sabe que eu vou estar sempre com esse tema no meu coração. É ganhar almas para Jesus. Trazer o Evangelho da salvação, porque as pessoas estão precisando, as pessoas estão realmente querendo ver que há algo que eles possam se segurar, que não é o fim, que existe solução para eles. Tem pessoas que têm muitos problemas, amado, passando problemas seríssimos, e esses problemas todos têm solução. E a solução desses problemas, você sabe. Só você sabe. Só você tem, já houve o esclarecimento, já foi revelado a você quem é o Salvador. E Deus precisa que você também leve essa revelação para as pessoas que estão precisando de uma revelação para sair do problema. Então Deus conta com você. Deus conta que você se interesse mais de buscá-lo todos os dias. Eu vou repetir de novo, ser cheio do Espírito Santo todos os dias. A Bíblia mostra que lá no tabernáculo, na tenda da congregação, havia lá a luz, o incenso. E a Bíblia diz lá que ele queimava, o incenso queimava o dia inteiro, a luz não apagava. Isso, trazendo para hoje, amado, também da mesma forma, é algo para ensinamento seu e meu, que nós devemos também estar cheios do Espírito. A lâmpada deve estar acesa todos os dias. Não é de vez em quando, é todos os dias. E quando, como foi que Jesus disse, quando você acende uma luz, você não pode colocar lá embaixo da cama. Você tem que botar lá no alto para todo mundo ver. E o mundo está precisando ver você brilhando. A Bíblia diz que nós somos como astros desse mundo. Você precisa brilhar nas trevas, levando essa palavra poderosa, essa palavra que traz libertação, essa palavra que não existe contradição contra essa palavra. Ninguém pode contradizer o que você está dizendo. Você vai falar na unção do Espírito, você vai falar na ousadia do Espírito, na intrepidez do Espírito, e é isso que Deus conta com você. Deus conta que você realmente procure Ele mais e mais e mais, para que você possa ser uma testemunha eficaz, porque você foi cheio do Espírito Santo para isso, para pregar o Evangelho, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e você será minhas testemunhas, uma testemunha autêntica, poderosa e destemida. Então são essas as palavras que eu tenho para você nessa noite. Que Deus abençoe a você e que você busque mais o Espírito Santo todos os dias, porque quanto mais cheio, mais ousadia e intrepidez. Amém? E Deus abençoe a vocês. E eu quero orar para que vocês realmente despertem esse desejo na vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, agradeço por essa oportunidade que foi me dada. E nessa oportunidade, Pai, eu falei do Teu amor em relação a eles que buscarem mais, ficarem mais cheios de Ti, de buscarem mais
a sua plenitude, para que eles possam, como a tua palavra diz, ser testemunhas eficazes, porque nós somos cheios para isso, Pai, para ser uma testemunha do teu evangelho, uma testemunha do teu poder, uma testemunha ousada, intrépida. Pois eu quero agora, Pai, te pedir para que tu toque no coração de cada um que está ouvindo esse vídeo, para que eles despertem, Pai, para uma obra evangelística poderosa, uma obra evangelística destemida, sem poder, penetrando nas trevas com essa tua palavra que é poderosa, que liberta, traz vida para as pessoas. Pai, enche eles cada dia mais, e coloca esses desejos neles, Pai, cada um que está ouvindo isso, para eles te buscarem mais, para eles serem mais cheios de Ti. Isso é uma condição básica, Pai. Ser cheio de Ti é uma condição básica, não é aquilo que a gente pode experimentar um dia sim, 10 não. É todos os dias, Pai, todo momento, como diz lá em Efésios, orando em todo o tempo no Espírito, ficando cheio, Pai, ficando cheio de Ti, do Teu amor, ficando cheio da Tua graça. E isso, Senhor, vai fazer com que a gente vá lá fora onde os pecadores estão. É lá fora onde devemos estar, Pai. Não é só dentro da igreja, é lá fora onde os pecadores estão. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.